Olá, turma. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 do livro 2, Clima e Sociedade. Nós já estudamos aí sobre o clima em capítulos anteriores, falamos do clima em geral, falamos do clima brasileiro e hoje nós vamos falar dessa interação clima e sociedade. Tá? Para iniciar, eu vou falar algumas manchetes, todas do ano de 2019, por exemplo, para você ter uma ideia do impacto que é o clima na sociedade, tá? Ou seja, a interação que existe entre clima e sociedade, ok? Então, ONU prevê 50 milhões de refugiados do clima. Olha, 50 milhões de pessoas, isso no ano de 2019, se refugiariam, por causa das condições climáticas dos seus locais de origem. Nós temos aqui eventos climáticos extremos devem ser cada vez mais fatais. Eventos climáticos extremos. Nós vamos já falar disso, tá? Está cada vez mais frequente esses eventos climáticos extremos. Aumento do nível do mar acelerou já é incontrolável, adverte especialistas da ONU. Olha, avanço do nível do mar. Isso, uma consequência de quê? Do aquecimento global. Recife terá o maior índice de doenças ligado ao clima, diz projeção. Doença e clima. Olha essa projeção, tanto que é preocupante, tá, galera? Ondas de calor deixa 1.500 mortos na França. Cara, 1.500 pessoas mortas na França em 2019 por causa da onda de calor. Tá? Onda de calor, o que seria isso? É um evento extremo, ou seja, quando a temperatura aumenta mais do que o normal. Tá legal, turma? Pois bem, nós vamos tratar, portanto, aí, dessa questão do clima e sociedade. Vou mostrar para vocês, portanto, o livro, e daqui a pouquinho a gente vai mesclando aí com slides, tá bom? Mas tudo tem no livro de vocês, tá ok? Eu vou passando aqui, portanto, os livros, o livro, portanto, no capítulo, e nós vamos começando aí com a introdução, O que acontece, turma? Cada vez mais nos preocupamos com as questões climáticas, não é verdade? Todo mundo sabe disso, não é moda, tá? Não é simplesmente porque é bom falar de clima, é um modismo, não, é uma preocupação real, tá? Por quê? Porque o clima interfere direta ou indiretamente nas vidas das pessoas, tá? Nas vidas das pessoas, tá bom? E estudar o clima, vamos tentar encontrar soluções para um futuro melhor, porque as perspectivas são sombrias, quando nós falamos com os alarmistas. Outros são mais controlados, que são os céticos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Muito bem. Pessoal, o primeiro tópico está aqui no livro de vocês. Nós vamos falar sobre variabilidade climática. Ao longo dos tempos, é normal, é natural que o clima, ou algum desses elementos climáticos venham se alterar, tá? Como, por exemplo, temperatura, precipitação. Não é uniforme durante todo o tempo, tá? Eles vão mudar no tempo e no espaço. Isso é natural, ok? Em escala local, em escala regional e em escala global, O mundo, ou seja, o planeta, ele passou por diversas alterações climáticas. E por que nós estamos falando de variabilidade climática? Ora, é porque agora, gente, está havendo uma elevação ou diminuição dos valores médios, ou seja, da situação climática média. Tem um aumento ou uma diminuição muito grande. E essa variabilidade, nós vamos chamar de anomalias. Tá? Portanto, nós temos ali a variabilidade climática normal, mas quando ela é muito alta, quando ela é muito baixa, em algum desses elementos que eu falei, seja temperatura, seja precipitação, o que vai acontecer? Nós chamamos isso de anomalias. E está acontecendo, isso é fato. Cada vez mais anomalias, em cada vez menos período de tempo. Tá?
uma anomalia acontece aqui, acontece rapidamente já outra anomalia. Isso, né, o nome já diz, não é normal. Tá bom, turminha? Vamos passar então? Vamos continuar aqui. Olha só, uma anomalia aqui, uma anomalia climática. Uma temperatura que chega aqui ao extremo, né? Outra que chega aqui, né? Perdão, aqui nós estamos falando de chuvas, desculpa. Olha aqui a quantidade de chuvas, olha o pico aqui, né? Algo assim impressionante. Aqui também nós temos uma anomalia climática com chuvas, quase que não chove em locais onde a média é essa linha vermelha aqui, tá? Então a anomalia ela foi de uma maneira tal, tão marcante, né? Tão gritante que realmente nós resolvemos chamar de anomalia. Não é normal isso. E como eu disse, né, ocorre cada vez com mais frequência. Tá certo, turma? Duas anomalias que eu quero falar aqui para vocês: o El Niño e La Niña. Né? São anomalias. O que é o El Niño? Tá, pessoal? O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Eu vou explicar isso depois, quando a gente tiver de forma presencial. Aqui eu vou falar só de forma grosseira. O El Niño acontece quando? Os ventos que sopram de leste, né? Eles sopram com menos força. Ninguém sabe ainda por que eles sopram durante o El Niño, né? Ele sopra com menos força. E o que vai acontecer? Ele não consegue levar a água superficial na costa equatorial da América, ele não consegue arrastar essa água superficial, que é quente, que está exposta ao sol, lá para o meio do Oceano Pacífico, ou até mesmo para o outro lado do Oceano Pacífico. Esse é o Niño. Em condições normais, o vento de leste, né, o vento vem ali naquela zona equatorial, ele arrasta, né, as águas do Pacífico e essa água é substituída por uma água mais fria, certo? Por uma água mais fria. Então, quando não acontece isso, quando os ventos de leste não conseguem arrastar a água mais quente que está na superfície, nós vamos ter um aquecimento anormal das águas do Pacífico. Né? E isso vai ter consequências para o Brasil, não só para o Brasil, no mundo inteiro. Tá? Nós vamos ter secas no Nordeste, nós vamos ter aumento de chuvas na América do Sul em geral, tá? No sul do Brasil também. Nós vamos ter várias consequências do El Niño. La Niña é justamente o contrário. Né? A água esfria, a água do Pacífico, ali na zona equatorial, fica mais fria do que o normal. E também vai trazer consequências. Por exemplo, nós vamos ter mais chuvas na Amazônia, no Nordeste, parte do Sudeste. O Sul vai sofrer com seca, diferente do El Niño. Tudo ao contrário. Tá bom? Então, essas são as anomalias que acontecem de tempos em tempos. Olha só, elas estão acontecendo cada vez num curto período de tempo, num período de tempo menor, e quando acontece o El Niño, ele está demorando mais. Quando acontece La Niña, também está demorando mais, cada vez, né, que passa aí ao longo dos anos, ok? Então, vê se vocês entendem. La Niña acontecia, vamos, só um exemplo aqui, tá? El Niño acontecia de 5 em 5 anos. Não, ele está acontecendo em menos tempo, só um exemplo, tá? Em menos tempo. E quando ele acontece, ele demora mais para acabar. La Niña da mesma forma, tá? Então, nós estamos passando aí por esses momentos muito difíceis, tá? As mudanças climáticas. Gente, as mudanças climáticas acontecem naturalmente ou, como hoje se fala, ou pela ação do homem, tá bom? Elas acontecem de tempos em tempos, seja ela no âmbito local, regional ou global. Tá bom, turminha? E como é que podem? Nós vamos dividir em 3 grandes grupos. Né? As mudanças climáticas com os fenômenos terrestres. Como seria esse fenômeno? Alteração na composição da camada atmosférica, né? Que podem ser causadas por ações naturais, como, por exemplo, um vulcão lançando aí enormes vulcões, não só um,
vulcões lançando enormes quantidades de gases na atmosfera, fazendo uma mudança na composição da atmosfera. Isso pode acontecer. Ou pela própria ação do homem, lançando aí vários gases poluentes, certo? Isso é preocupante, tá? Astronômicos, essas mudanças climáticas podem ser astronômicas. Como? Por exemplo, se o eixo terrestre, tá? O eixo de inclinação da Terra, ele se alterar, vai alterar também o clima. E pode acontecer isso? Pode. A Terra nem sempre teve esse eixo de inclinação da forma que está hoje, né? Não foi sempre assim. Então, qualquer alteração no eixo da Terra, tá? Nós vamos ter, no eixo de inclinação, nós vamos ter alterações climáticas, porque essa inclinação é que faz com que uma zona tenha mais ou menos radiação solar. E os efeitos extraterrestres? Professor, agora viajou, está falando de extraterrestre. Não, pessoal, extraterrestre aqui nós estamos falando de um efeito que não acontece na Terra. O Sol, por exemplo, de tempos em tempos ele vai emitir mais ou menos radiação, né? E o nosso astro-rei influencia nas mudanças climáticas aqui do nosso planeta, né? Não tenham dúvidas disso, tá bom? Pois bem, pessoal, essas questões climáticas, elas estão sendo cada vez mais debatidas, né? Por organismos internacionais, como a ONU, né? Por países, né? De diversos continentes, debatendo aí sobre as mudanças climáticas que têm afetado muito, mas muito a sociedade. Isso é um fato, tá? Por exemplo, nós já tivemos, como consequência dessas reuniões de órgãos internacionais, o Protocolo de Kyoto, né, o Acordo de Paris, vários outros acordos que nós estamos vendo aí de tempos em tempos. Né? Então, existem, por exemplo, as COPs, que são as Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Tá? Essas COPs elas acontecem em anos ímpares. Tá? Não sei se em 2019, devido a essa pandemia, nós teremos essa Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Tá? Bom, nós temos também o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, tá? E esses organismos recebem financiamentos para fazerem pesquisas, tá? E às vezes elas são acusadas de estar manipulando dados, mas nós não vamos falar disso agora. Bom, o importante é o seguinte: as mudanças climáticas elas são reais, tá? E agora sim eu vou falar aí sobre os céticos e os alarmistas. Os céticos dizem que há uma alteração climática, especialmente na temperatura. Porém, eles não acreditam que seja interferência do homem, né? Não é, segundo os céticos, não é a emissão de gases poluentes pelo homem, os gases de efeito estufa, que vai fazer essa alteração climática. Não, eles acreditam que essa mudança ela é natural. Já os alarmistas, né, dizem com toda a sua força que é a ação antrópica. Ação antrópica, sim, a ação do homem que está fazendo essas grandes mudanças, né, no clima do planeta Terra. Tá bom? Pessoal, leiam, acompanhem, vejam a aula, né, revejam, façam aí os exercícios, tá certo? Então, nós vamos ver aqui, falar um pouco sobre as alterações da camada de ozônio, tá? Essas são mudanças climáticas que não tem como negar, tá? Bom, os céticos dizem, olha, mas isso não vai alterar e tal. Já os alarmistas dizem que isso pode ter consequências desastrosas. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre as alterações na camada de ozônio. Tá? Eu quero dizer para vocês que essa camada... Tá? Eu vou mostrar um slide aqui para ver se eu encontro alguma coisa. Tá? Só um minutinho, galerinha. Olha aqui. Buraco na camada de ozônio expõe organismos vivos à radiação ultravioleta.
nós temos uma camada troposfera que vai de até 20 quilômetros. Aqui da superfície até 20 quilômetros nós temos a troposfera. Logo após a troposfera, de 20 a 50, nós vamos ter, sabe o quê? A estratosfera. Então, logo após a troposfera, nós temos uma camada de ozônio, O3, é uma anomalia do oxigênio, tá? E essa camada de ozônio, ela é quem filtra os raios ultravioletas, né? Que causam danos nas plantações, nos plânctons, tá? Na vida marinha, mas também nas culturas, principalmente aquelas mais frágeis, tá? As hortaliças, por exemplo, tá bom? Então, o que é que se denunciou por certo tempo? Principalmente nas décadas finais do século XX, tá, turma? Começou-se ali nos anos 80, 90, uma discussão muito grande que a camada de ozônio estava o quê? Estava abrindo buracos nessa camada de ozônio. E a culpa foi jogada no famoso clorofluorcarbono, CFC, né? Gases emitidos pelos aerosóis, gases emitidos pelos motores das geladeiras antigas, pelos aparelhos de ar-condicionado antigo, tá? E, segundo eles, né, esses gases CFC reagia, portanto, com o O3, né, que é o ozônio, né? E aí fazer o quê, pessoal? Ora, ia criar essa reação dos CFCs, ia gerar oxigênio e monóxido de cloro, abrindo, portanto, uma camada nessa proteção, essa camada de ozônio que protege a Terra contra os raios ultravioletos, tá? Pois bem, foi proibido através de acordos internacionais, né, para redução da emissão. Hoje, as boas notícias dizem que a camada de ozônio, né, está praticamente recuperada, tá? Recuperada. Isso é uma boa notícia, tá? Mas leiam mais sobre isso aí. Sejam curiosos, procurem mais, tá? Questionem mais. E vamos falar, portanto, né, de outra mudança climática importante, que é o efeito estufa. Professor, o efeito estufa é um efeito natural? E aí, galera? Sim, ele é um efeito natural. Acontece que, segundo os alarmistas, nós estamos emitindo, né, muitos gases, principalmente gás carbônico, dióxido de carbono, metano, jogando na atmosfera, e isso está, segundo muitos, e a maioria, tá, que são chamados de alarmistas, eles são maioria. Não significa dizer que os céticos, né, sejam menos sérios. Não, eles podem até ser menos na quantidade, tá? Porque a grande maioria acredita que a ação do homem está interferindo. Pois bem, o que é que acontece, pessoal? A radiação do Sol, né, ela chega à superfície, aquece a Terra. Essa onda de calor é mantida na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permite que ele se dissipe. Então, naturalmente, o efeito estufa, ele deixa a Terra, é necessário e é natural que ele deixe a Terra, né, a uma determinada temperatura. Então, quando ele é bom, em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. Tá? Agora, quando nós emitimos gases, ou seja, quando ele é mau, segundo aí, por interferência do homem, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem que emite mais gás carbônico, metano e outros gases, né? De que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve, a poluição se concentre. Ou seja, esses gases vão formar uma capa protetora e quando essa radiação que vem do Sol, que é emitida, refletida novamente para o espaço, ela não consegue ultrapassar. E aí nós vamos ter um aumento muito grande da temperatura.
Tá certo, turma? E aí, quais são os efeitos? As consequências do efeito estufa? Derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, né? Se há uma elevação do nível dos oceanos, o que vai acontecer? As cidades costeiras podem até desaparecer. Tá bom, turma? Ótimo! Tá? Nós vamos falar, portanto, agora de eventos extremos. Nós falamos aí nas alterações da camada de ozônio, tá? Nós falamos também sobre o efeito estufa, lembrando que esses gases emitidos pelo homem, principalmente pelas atividades industriais, mas também, né, pelos transportes que consomem os combustíveis fósseis. Professor, não lembro mais quais são os combustíveis fósseis. Sim, vamos aqui, né? Petróleo, gás natural, carvão, mineral. Tá legal, turminha? Muito bem, vamos lá. Nós vamos aqui falar das anomalias climáticas. Não são poucas, tá, turma? O efeito estufa nós já falamos, tá bom? Já falamos aqui. Vamos para frente, espero que vocês olhem os eventos extremos. Professor, eu queria que você falasse de novo sobre os eventos extremos. Pessoal, são aqueles eventos, né? Aqueles eventos que fogem. Fogem de quê? Dos valores médios. Seja de chuva, seja da temperatura, tá? Então, quando há um extremo aí, opa, é uma anomalia, é um evento extremo. Nós falamos de duas anomalias, El Niño, La Niña, mas vamos falar de outras aqui. Ondas de calor. Trata-se de um período prolongado, mais de 3 dias, né? Com pelo menos 5 graus acima da média local. Eu li lá no início da aula uma manchete lá da França, né? Ou seja, por cerca de 3 dias ou mais, a temperatura lá se elevou acima do que é uma média natural. Ela cresceu demais, em torno de 5 graus, né? E isso ocasionou a morte de muitas pessoas. As temperaturas podem variar conforme o local, ou seja, dias seguidos de temperatura de 36 graus não caracteriza uma onda de calor, onde o clima é quente. Por exemplo, aqui em Balsas, se nós passássemos alguns dias, né, com uma temperatura aí, né, cerca de 36, 37, até 38 graus, até mesmo 40, né, como acontece lá nos meses de setembro, por aí, agosto, setembro, né, não era um evento extremo, não era uma onda de calor, mas onde nós não temos essas altas temperaturas, passa a ser um evento preocupante. Secas, né? Cada vez mais nós vamos, né, ter essa dicotomia aí, locais onde passam muito tempo secos, sem chuvas, e outros onde as chuvas passam a ser mais abundantes, tá? Então, as secas e as chuvas extremas também são eventos extremos, tá? As secas acontecem quando há um grande período de precipitação pluviométrica muito abaixo da média. Ou seja, no período de chuvas, nós vamos ter o quê? Uma queda dessa precipitação durante esse grande período, né, que seria das chuvas. Já as chuvas extremas acontecem quando há precipitação muito acima da média, tá? Muito acima da média. Então, por isso também são eventos extremos e está cada vez mais caracterizados em algumas regiões do nosso planeta. Tá bom, turma? Frio extremo, né? Se Balsas chegasse aí a cair a sua temperatura durante o dia para, por exemplo, 15 graus, 12 graus, não seria normal, mas não vai acontecer isso, tá, turma? Pode ser que à noite, principalmente agora que aproxima o inverno, a temperatura seja mais ou menos. Menos de 15 graus, quase que impossível, principalmente durante o dia, né, galera? Então vamos ver. Acontece justamente quando as temperaturas caem bruscamente abaixo de zero, né? Então Balsas está fora. E abaixo da média para a região. Então tem locais que o frio também passa a ser extremo. Passa a ser extremo.
Isso é um evento climático, é uma anomalia, não é normal. Tá? Outro evento extremo, alterações dos ventos. Professor, e os ventos alteram? Sim, gente, olha só. Os ventos sempre vão soprar de uma zona de alta pressão para uma de baixa pressão. Mas vai haver alterações. Como? Na força desses ventos, na quantidade, ou mais ou menos. Então vamos ver. Nessa categoria, enquadram-se os ciclones e os microbursts. Né? Os ciclones são sistemas de baixa pressão em que os ventos se movimentam do seu centro para as margens em sentido horário, no hemisfério sul, ou anti-horário, no hemisfério norte. Já o microburst são movimentações de ar em alta velocidade, cerca de 100 a 200 km por hora, da base de uma nuvem em direção ao Sol, que é de baixa pressão. Galera, quando a gente retornar, eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui. Me cobrem lá, tá? Porque assim, só fazendo aqui essa aula, sem a interação, não vamos ficar. Mas, de qualquer forma, alterações bruscas, tá? Não vai caracterizar um evento extremo nos ventos, tá? Alteração dos ventos de forma brusca é um evento extremo. Tá bom, turminha? Ciclone, furacão, tufão, cada dia está se tornando mais comum. Acontecem com mais frequência, em menos tempo. Vocês já perceberam? Tá? Os ciclones tropicais também podem ser chamados de furacões, quando ocorrem no Oceano Atlântico Norte ou no Pacífico Leste. Tá? Ou tufões, quando se formam no Pacífico Oeste. Já tornados são outro fenômeno diferenciando-se dos ciclones, por serem menores, 1 quilômetro de raio, e mais breve, menos de 15 minutos. Tá? Os tornados. Tem forma cônica e liga a superfície a uma nuvem específica. Seus ventos podem chegar a 500 km por hora. Tá? Então, depois nós vamos fazer aí uma diferenciação entre ciclones, furacão, tufão, se bem que fica claro aqui na leitura. Tá bom, turminha? Olha, galera, que assunto interessante, e eu posso dizer para vocês que não são todos os materiais que eu vejo, eu acompanho muito, eu leio muito, que falam em agroclimatologia. Porque a gente sempre pensa, sabe o quê? Que o clima está influenciando na agropecuária. Mas não é só isso, tá, turminha? A agropecuária ela influencia diretamente no clima. Por isso, a agroclimatologia é isso, né? Ou seja, nós vamos ter o quê? As atividades agropecuárias, elas são bastante suscetíveis ao clima, mas o clima também é suscetível às atividades agropecuárias. Vamos ver, portanto, aqui a influência da agropecuária no clima, né, turma? Então, vamos lá. Como eu disse, não é só a agropecuária, o clima que influencia nas atividades do campo, né? O campo também, as atividades do campo também vão influenciar no clima. É isso, galera? Pois bem, e como é que isso acontece, pessoal? Como é que isso acontece? Olha, gente, a agropecuária, por exemplo, os gados, sobretudo bovino e suíno, eles emitem grande quantidade de metano. Vocês sabiam disso, né? O seu aparelho digestivo, a ruminação, é um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Tá? Então, olha só, os gados, principalmente bovinos e suínos. Outra coisa que influencia o clima, o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal tem impacto, e grande impacto, na dinâmica climática. Tá? Claro que quanto maior o desmatamento, maior é o impacto. Tá? Por quê? Porque também, outra coisa que nós aprendemos é que a agricultura ela ajuda a capturar carbono. Tá? Mas o ciclo das plantas, né, das culturas, ela é rápida. Né? Aproximadamente aí, um ano, menos de um ano. Né? Então,
realmente bem menor. As árvores têm esse ciclo, né, muito, mas muito maiores, tá certo? Algumas culturas, como o arroz, por exemplo, emitem grande quantidade de metano, tá? Principalmente lá no Sudeste Asiático, onde eles plantam arroz em áreas inundadas, tá? Não só lá, mas principalmente lá naqueles países do Sudeste Asiático, Vietnã, Laos, Camboja e assim por diante, tá, turma? Tá? Outras culturas agrícolas armazenam muito menos carbono que vegetações originais, tá? Eu disse agora há pouco, além delas absorver menos carbono, o ciclo é menor, bem menos de um ano, 3, 4, 5 meses, dependendo aí da cultura. E essa é a influência da agropecuária no clima. E qual é a influência do clima na agropecuária? Pois bem, as atividades primárias, nós temos 3 setores da economia, falando rapidinho aqui. Primário, secundário e terciário. Primário são as atividades extrativistas e a agropecuária, certo? Pronto, vamos falar da primária. Essas atividades primárias, elas estão muito mais suscetíveis ao clima. Elas dependem muito mais do clima, né? Não é à toa, por exemplo, que nossos agricultores, né, seja ele pequeno e grande, quando plantam, ficam aí, né, torcendo, orando, rezando para chover. Não é verdade, turma? Também não pode ser chuva em excesso, porque vai atrapalhar, inclusive na hora da colheita, né? Então, assim, tudo tem que ser muito equilibrado. E nem sempre isso acontece, tá, turminha? Por exemplo, né? Apesar de o clima ter um padrão de comportamento histórico obtido pela média dos tempos, o clima é uma coisa que vem se repetindo ao longo dos tempos. O tempo é algo momentâneo, tá? Cuidado com isso. Mas, ultimamente, como eu acabei de dizer, essa variabilidade climática que mantém uma linha normal durante muito tempo, ela está sendo alterada cada vez mais rápido. Os eventos extremos, tá? As anomalias, como eu já falei, por exemplo, do El Niño, La Niña, tá? E vem prejudicando de forma grandiosa a agricultura. Seja calor, seja falta de chuva, seja geadas em parte do mundo, esses eventos extremos estão prejudicando em muito a nossa agropecuária. Por exemplo, tá? Alguns eventos, as geadas, né? Que é o congelamento do orvalho, é um grave problema para a agropecuária. Ah, professor, geada. Claro, não vai influenciar aqui em Balsas, no clima tropical, mas vai influenciar, por exemplo, no clima subtropical, certo? Nos países do sul do Brasil, tá certo? A geada negra, tá? Ou seja, nós vamos ter aí congelamento das plantas por dentro devido às condições atmosféricas, ou seja, é uma geada ainda mais forte, tá? E nós vamos ter problemas fitossanitários. Como, professor? A proliferação de doenças que afetam plantas e animais, né? Essas anomalias climáticas fazem com que essas doenças, né, fazem com que elas se proliferem com maior rapidez. Tá certo, turma? Muito bem, galera. Vamos continuar, portanto, aqui falando, né, do clima urbano. Ah, professor, nós falamos agora da agropecuária e agora nós falamos da agropecuária e como ela influencia no clima e como o clima influencia na agropecuária. E o clima urbano, né? Porque quando eu falei lá, alguém mais desavisado pode dizer assim, poxa, quer dizer então que é só a agropecuária que influencia no clima? Não, não é a atividade do campo somente, não. Não é a atividade primária, não, somente que influencia. O clima urbano cada dia está sendo mais alterado, né, por esses eventos extremos, por essas anomalias, tá? Ou seja, é um microclima, né, formado ali naquelas condições, principalmente nas médias e grandes cidades, né? Nós vamos ter algo típico, né, causado pela concentração urbana, pela forma de ocupação urbana que o homem imprime em determinadas regiões. Tá certo, turma? Muito bem. Nós vamos falar aqui sobre a remoção da vegetação. Tá?
A urbanização, ela precede, né? Ou seja, é uma das coisas quando se vai fazer, quando se tem a urbanização, ou seja, pessoas que saem do campo para morar na cidade, uma das consequências mais imediatas é a remoção da vegetação, as derrubadas, né? Para se criar conjuntos habitacionais, bairros e mais bairros, tá? Isso afeta a forma que o clima é tratado, porque o clima ele vai também sofrer alterações, claro, tá? Para construir ruas, para construir vias também, lógico, que precisa ser desmatado, né? Isso diminui o quê? A quantidade de vapor na atmosfera, tá? Então, em geral, os climas das médias e grandes cidades, principalmente, elas apresentam menor umidade que as áreas ao redor. Isso é fato, tá, turminha? Outra coisa, a diminuição da vegetação também age no aumento da amplitude térmica. Professor, eu não sei o que é amplitude térmica, eu já ensinei. É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Quando se tem muita vegetação, essa variação ela é menor. Quando se retira a cobertura vegetal, essa amplitude térmica ela passa a ser maior, ela vai variar muito mais. Outra coisa, quando se retira, né, a cobertura, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma diminuição na infiltração e o aumento de quê? Do escoamento superficial das águas das chuvas, né? Claro, você retirou ali a cobertura, as águas que caem da chuva vão escorrer aí, né? E outro consequência e outra forma de intervenção é a pavimentação e impermeabilização do solo das zonas urbanas. Claro, a pavimentação vai criar de cara a impermeabilização, ou seja, a água não vai infiltrar, tá bom? O que vai acontecer? Esse processo altera o clima, não apenas por impedir que as águas pluviais se infiltrem no solo. Ele também causa uma importante modificação na capacidade de absorção e reflexão de calor por parte da superfície, né? Ou seja, além de impedir da água infiltrar, né, esse asfaltamento, essa pavimentação vai alterar também na radiação solar, na absorção, que vai ser menor e vai refletir muito calor, né? Certo? A absorção não vai ser menor, ela vai ser grande também, porque a superfície, em geral, são pretas, né? O asfalto. E aí também vai refletir muito calor, isso altera esse microclima, tá, galerinha? Verticalização, né? É uma das consequências da urbanização, né? E é cada vez mais frequente o crescimento vertical, os prédios. Claro, esses prédios, turma, o que vai acontecer? Que vai ser retirado primeiro a vegetação, isso é um fato, né? Vai ocorrer a pavimentação do solo e, consequentemente, a sua impermeabilização. Já falamos aqui. A construção de prédios cria barreira para a circulação do ar. Então, quando nós temos aqui uma construção de prédios, a circulação de ar ela fica prejudicada. Portanto, nós vamos ter o quê? Um aumento da temperatura. Tá? E também vai ser o quê? Vai ser fácil, quando nós temos vários prédios, a poluição ficar retida ali entre aqueles prédios. Olha só o tanto que a urbanização afeta, né? Altera o clima das médias, das grandes cidades, especialmente. Tá bom, turminha? Então, a verticalização torna a cidade mais quente e potencializa os efeitos da poluição do ar nos habitantes. Ora, se o ar é puro, claro, tranquilo. Mas nós falamos que ele retém o quê? Poluição. Portanto, vai ter um efeito na qualidade de vida das pessoas. Tá legal? Isso, pessoal, quando há um aumento, principalmente nas zonas centrais das cidades, com a verticalização, a construção de grandes arranha-céus, nós vamos ter um fenômeno chamado de ilha de calor. Ou seja, naquele centro, com todas essas características de
impermeabilização, de construção de grandes prédios, mais circulação do ar, nós vamos ter o quê? Uma área ali no centro que ela vai ser conhecida como ilhas de calor. Ilhas de calor. Ok, turma? Ilhas de calor. Portanto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter temperaturas mais altas nesses locais, né, do que lá nas periferias, nas áreas periféricas dessas grandes e médias cidades. Espero que vocês tenham entendido, tá, turma? E vamos voltar e continuar aí falando de poluição atmosférica. Professor, claro, todo mundo sabe, as atividades industriais, né? A emissão de gases pelas chaminés, pelos transportes, tá? O efeito estufa, né? Então, tudo isso, galera, tudo isso, né, vai criar uma poluição, né? E essa poluição vai trazer problemas, né, respiratórios para grande parte da população, especialmente no inverno. Vou já falar disso. Legal? Nós temos aí o smog, pessoal, tá? Trata-se de uma grande neblina de fumaça que paira no ar das cidades. Pode ser classificada de duas formas, industrial e fotoquímico. O smog industrial está fortemente associado à poluição, porque fica preso ali próximo à superfície. Já o fotoquímico é aquele que ocorre numa reação química entre os poluentes e a atmosfera, causado pela luz solar. Por isso o prefixo foto do termo. Tá? De qualquer forma, esse smog, o que vai acontecer? Vai criar ali, né, uma neblina de fumaça, os gases poluentes ali, né, sem dispersão, tá? Seja ele industrial ou fotoquímico. Pouco interessa, o interessa é que vai afetar o clima dessas cidades, que vai afetar a vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Chuvas ácidas, e aqui eu gostaria de voltar novamente lá no slide, para que vocês tenham, tá, uma ideia melhor. Ver se eu consigo aqui, pessoal. Inversão térmica, eu vou já voltar. Tá? Chuvas ácidas. Tá? Dióxido de enxofre mais água vai formar ácido sulfúrico, tudo isso, né, pelos gases emitidos, pela poluição. Tá bom? Óxido de nitrogênio mais água vai formar ácido nítrico. Tá? Isso são despejados pelas indústrias. E vão voltar para cá como? Em forma de chuva. Tá, turma? Essa chuva ácida pode danificar estruturas que estejam sempre expostas, como prédios, carros, monumentos, os seres vivos, né? A vegetação, os próprios seres humanos também podem ser afetados pelas chuvas ácidas. E importante, pessoal, as chuvas ácidas nem sempre ocorrem nos locais que há poluição. Às vezes a poluição ocorre aqui e as camadas de ar, né, as massas de ar levam essa poluição e ela vai precipitar, ela vai chover em outro local. Olha só, ainda temos esse problema, tá? Então, chuva ácida e nós vamos voltar bem aqui, tá, turma? Na inversão térmica. Olha aqui, ilha de calor, né? O que é que nós temos aqui? Eu já falei disso, tá? Dentro da área urbana existe diferente núcleo de aquecimento. Uma área industrial, geralmente, será uma das mais aquecidas que um bairro periférico. Mas aqui, a absorção de calor numa área aqui, olha só, está mostrando aqui uma área mais central, com grandes prédios, né, um centro comercial, né, onde a dificuldade de circulação do ar, onde também a impermeabilização do solo, tá, a poluição, tudo isso faz com que as temperaturas, olha aqui a linha da temperatura, seja bem mais alta. Tá bom, turminha? Então, voltando aqui no slide, eu vou falar um pouco sobre inversão térmica. Ok, galera? Olha aqui. Normalmente, na troposfera, que é essa camada onde nós estamos, a temperatura diminui conforme aumenta a altitude. Ou seja, nós vamos aumentando a altitude, a temperatura vai diminuindo. A inversão térmica é quando as camadas mais próximas da superfície se encontram mais frias que as camadas superiores. Professor, onde é que ocorre muito isso? Principalmente no inverno, né?
né, no inverno. Isso dificulta a dispersão de poluentes, principalmente nas grandes cidades, tá, pessoal? Já que o ar frio é mais denso. Então, normalmente, olha só, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Normalmente, o ar quente, ele vai subir, tá? Ele vai subir, tá? Vai esfriando cada vez que ele acende, que ele sobe mais, tá? E aí nós vamos ter o quê? Uma dispersão dos poluentes. Esse ar quente vai, né, subindo e vai levando com ele aí os poluentes, tá? Numa inversão térmica, como eu disse aqui, no outono, tá? No inverno, principalmente, nas grandes cidades, e eu posso citar São Paulo, Santiago, no Chile, é bem comum esse fenômeno. Ou seja, o ar que está na superfície, devido à temperatura da estação, ele vai estar mais frio. Se ele é mais frio, ele é mais denso, mais pesado. E aí o que vai acontecer? O ar quente fica acima dele, né? O ar quente fica acima dessa camada que está na superfície, nesse período que eu falei. E aí esse ar frio vai ter dificuldades de subir para dispersar toda essa poluição. É por isso que nós temos muitos problemas de saúde nessas épocas do ano, tá, pessoal? Portanto, esse ar frio, né, vai demorar a se aquecer, e quando ele se demora a aquecer, né, essa poluição está ali, junto à superfície, trazendo todo tipo, né, de problemas, principalmente os problemas respiratórios. Tá, galerinha? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Mais uma vez eu peço que vocês leiam o livro, acompanhem as aulas, voltem onde você teve dúvidas, me diz, professor, eu queria que você explicasse mais, estarei à disposição. Tá bom, galera? Então, mais uma vez, espero que vocês fiquem bem, aprendam cada vez mais. Vocês são realmente alunos muito bons mesmo. Eu sei o que estou falando. Vocês têm plena capacidade de, daqui a pouquinho, estarem cursando o curso que vocês sonharam, de estar na universidade que vocês sempre quiseram. Tá bom? Um abraço a